Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, continuando aqui o nosso PowerPoint, tá? Já estamos para as partes finais dele. Hoje nós vamos falar da nossa guia revisão, beleza? Então vamos lá. Pessoal, verificação de ortografia. Então, a primeira coisa que eu gostaria de salientar para vocês é a tecla de atalho, que é o F7, beleza? Este botãozinho aqui, ó, é que o mouse não deve estar no lugar correto, mas este botãozinho aqui do AB, com esse tiquezinho em azul, isso aqui é cobrado em prova, tá? Obviamente que eles retiram a palavra que está escrita ali embaixo para explicar. Então, eles podem recortar este desenhozinho que está aqui, tá? Memorizando que a tecla de atalho é o F7, beleza? Queridos, dicionário de sinônimos nada mais é do que um dicionário, beleza? Algo que você possa, uma palavra que você possa encontrar similar àquela que você está se expressando. É um dicionário comum, beleza? Bem, isso que costuma cair em prova, tá bom? A acessibilidade já não costuma cair. Isso daqui é o sistema, o PowerPoint no caso, ele vai verificar se você está fazendo uma apresentação de slides que esteja com as cores de acordo para o seu espectador, tá? Então, por exemplo, você não pode fazer um fundo na cor preta e escrever na cor cinza, tá? Não vai ficar bacana. Uma pessoa que já tem algum problema de visão já não vai conseguir enxergar. Então, acessibilidade, uma das coisas é isso daí, tá bom? Mas isso aqui não costuma cair, então podem ficar tranquilos. Pessoal, esses dois botões aqui, ó, o traduzir e o idioma já foi cobrado em prova também, tá? Já foi cobrado em VUNESP, já foi cobrado a foto deles em FCC, ZAF, enfim. Todas as bancas já cobraram isso daqui do idioma. E você tem que saber a diferença do traduzir para o idioma. Bom, idioma é como ele vai fazer, ele vai receber o texto para poder fazer uma correção ortográfica, beleza? E o traduzir, bem, traduzir é traduzir de uma linguagem para outra. Esses dois desenhos podem confundir facilmente. Quem tem facilidade aí com o idioma, acredito que seja japonês isso daqui, pode até ter mais facilidades, né? Enfim, tá? Memória fotográfica para saber a diferença dos dois, ok? Pessoal, sobre comentário, eu vou falar em outro momento, tá? Porque aqui no PowerPoint não é cobrado. Comentário eu vi sendo cobrado no Excel. Então eu vou falar sobre Excel, no Excel, sobre o comentário, mesmo porque é a mesma situação, é a mesma coisa aqui, beleza? É a mesma coisa para o comparar, que eu já falei para vocês lá na aula de Word, ok? Enfim, então aqui a gente finaliza a guia revisão. Na guia exibir, é importante que a gente saiba, deixa eu adicionar mais alguns slides aqui, com o Ctrl M, vou colocar uma cor, só para a gente se situar aqui melhor. Então, voltando ali, por exemplo, para o exibir. Este daqui, que vocês estão vendo, essa tela, é o modo normal. O que é o modo normal? Você tem as miniaturas aqui na sua lateral esquerda, você tem a sua área de edição aqui centralizada, e é isso. Então, esse aqui é o modo normal. Modo de exibição da estrutura de tópicos, ele tenta finalizar as suas miniaturas e colocar apenas os tópicos aqui do lado. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar o slide aqui, ó, por exemplo, número 1, se eu vier aqui escrever teste, então ele vai colocando os tópicos aqui na sua lateral esquerda. Tá? Somente isso. Classificação de slides, você vai ver todos os seus slides em miniatura. Tá bom, e qual que é a vantagem disso? A vantagem é você poder mover eles de lugar. Você fala, poxa vida, esse slide não tá bacana aqui, eu queria que ele viesse aqui no meio. Então você pode reorganizar a disposição dos seus slides, ok? Anotações. Anotações, se acaso você quiser um espaço para a pessoa fazer uma anotação, se for imprimir os slides, tá? Então tem um slide em cima e uma anotação embaixo. Todos os slides vão ser assim, beleza? Modo de exibição de leitura fica nessa tela inteira. Gente, o que é cobrado de verdade aqui? Eles adoram, as bancas adoram perguntar para você sobre os desenhos em si. Eu não me lembro de ter visto uma questão sobre isso,
mas eu vi perguntando sim sobre isso, já vou falar o quê, e também sobre esses botões que estão aqui embaixo, ó, que são a mesma coisa, ó, o normal, classificação de slides, a leitura e a apresentação de slides. Lembrando, tecla F5 ou Shift F5 para começar a apresentação do slide atual. F5 vai a partir do primeiro slide sempre, beleza? Então, atenção nesses modos de exibição de apresentação, porque isso daqui sempre cai, beleza? Queridos, olhando aqui, ó, modos de exibição mestres. As bancas têm cobrado bastante sobre essas exibições mestres, tá? Você tem que saber o conceito do que é esta apresentação mestre. Tanto slide mestre, folheto mestre ou anotações mestras. Vocês vão entender rapidinho o que é isso. Por exemplo, aqui, ó, eu estou na minha no modo normal. Repare que eu estou clicando no meu slide número 4 e se eu vier aqui em design e eu fizer uma alteração, reparem que todos os meus slides seguem a mesma tendência. Todos os meus slides ficam com a mesma cor. Então, se eu mudar aqui, ó, podem ver que todos eles mudam. Isso porque no PowerPoint, a partir do 2007, 2010, acredito 2007, eles tornaram como padrão todos os slides como sendo mestres. Por que a Microsoft fez isso? Pelo seguinte, antigamente, no PowerPoint até o 2003, XP, o PowerPoint 2000, o 97, se você fosse fazer uma apresentação de slides e você não definisse um determinado slide como mestre, então você ia alterar a cor dele aqui em cima, por exemplo, era só aquele slide que ficaria desta cor. Então você pega, por exemplo, uma apresentação com 200 slides. Você tinha duas opções. Se você quisesse mudar o design, né, as cores do seu slide, você tinha duas opções. A primeira é você fazer alteração no design dos seus slides um por um. Então você ia clicar aqui, alterar, clica neste, altera, um por um. Imagina se você tiver uma apresentação com 200 slides, vai demorar. Ou então você clicava num slide, definia ele como mestre, tá? E aí toda alteração que você fizer nele repercute por todos os outros. Então você corria o risco de antigamente fazer uma apresentação de slides e ficar tudo colorido, né? Cada slide de uma cor, cada slide com um design, ficava aquela bagunça. Então você tinha que definir como slide mestre. Então, em resumo, o que é o slide mestre? O slide mestre é aquele que dita uma tendência para todos os outros slides. A alteração que você fizer nele vai repercutir para todos os outros slides. Hoje, nós não temos mais esta ideia de que você não tem mais o slide mestre, tá? Por padrão, o PowerPoint, ele altera todos os slides, aliás, todos os slides que você tiver no PowerPoint são definidos como mestres por padrão, tá? Então, acabou este problema aí. Mas o conceito de slide mestre, folheto mestre ou anotações mestras ainda é cobrado. E o que você precisa saber? Que todo slide, tudo que você fizer de alteração estética no design de um determinado slide vai repercutir para todos os outros, ok? Bom, no mais aqui, exibição da sua régua aqui em cima, linhas de grade, esse design não está dando para ver direito, mas as linhas de grade, tá vendo que fica tudo quadriculado? Para que é que serve isso daqui? Essa parte aqui é para você, se você for colocar uma linha, aliás, uma imagem, escrever um texto, alguma coisa, para você ter certeza que ele está perfeitamente alinhado, tá? Para todas as imagens estarem no mesmo nível, não ficar com aquela coisa um mais para cima, mais para baixo, enfim. Então vai te ajudar linhas de grade, beleza? E aqui são as guias, né? As guias também, para te orientar, para você saber onde que você está escrevendo, na parte do título, no texto, enfim, são apenas orientações. Esta parte aqui até cai, mas o que cai? Eles querem saber em que guia que está e qual é o grupo. Então, ó, guia exibir, grupo mostrar. Isso aqui é interessante que você saiba, beleza? Queridos, no mais aqui, ó, isso aqui eu não me lembro de ter visto cair em prova, então podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? Macros cai, tá? E macros em qualquer ferramenta da Microsoft, seja ela Word, Excel ou PowerPoint, ela tem o mesmo conceito. A diferença é que este desenho aqui, ó, vocês estão vendo aqui essa parte laranjada do desenho da macros,
Este desenho, nas versões anteriores do Word, do PowerPoint, Word, Excel também, né? É que esse meu PowerPoint aqui é o 2019. Nas versões anteriores é apenas esse símbolo aqui, ó, dessa, como se fosse uma folha, né, laranjada. Enfim, na prova geralmente é branco e preto, mas nós não teríamos este fundo quadrado aqui, somente este desenho laranjado. Muito bem, queridos, e para que serve uma macro? A macro é uma forma de você automatizar alguma função dentro da sua ferramenta, do seu PowerPoint, no caso que está aqui, ou do Word, ou do Excel. E como assim automatizar uma função? Pessoal, imagine que você seja, vamos pensar um exemplo mais palpável, aí, uma coisa mais simples, tá? Porque o conceito de macro é o mesmo para qualquer ferramenta do Microsoft Office. Imagine que você seja um jornalista e que você escreva matérias diariamente. E para você escrever essas matérias, você precisa configurar o seu Word ou o seu PowerPoint, enfim. Aí você tem que ir lá, ajustar a sua fonte. Aí você tem que ajustar o tamanho, a cor. Você tem que, de repente, escrever em 3 colunas. Então, você tem que fazer vários procedimentos diariamente. E se você tiver que fazer esse procedimento mais de uma vez por dia, acaba ficando chato. Então, você tem a macro. Então, você pode gravar uma macro e fazer com que o Word, ou PowerPoint, ou Excel aprenda o que você está querendo fazer. Então, você vai lá, configura a macro, você fala, ó, eu quero fonte tal, tamanho tal, 3 colunas, negrito, itálico, sublinhado. Beleza. Então, a hora que você executar esta macro, automaticamente ele já vai configurar o seu documento com apenas 2 cliques, ao invés de você ficar fazendo um monte de configurações, tá? Não é necessário que você saiba configurar uma macro, tá? Nenhuma banca de concurso público até hoje fez uma pergunta dessa maneira, mas eles cobram sim o conceito de macro, tá? E é justamente isso que eu falei para vocês. É uma forma de você automatizar as funções para que sua ferramenta fique ajustada de acordo com o que você quer, beleza? Queridos, aí aqui é a ferramenta de ajuda, isso aqui já não costuma cair. E nós finalizamos aqui hoje a nossa ferramenta de PowerPoint. Espero que tenham gostado, estou à disposição para eventuais dúvidas, qualquer coisa estou aqui. Muito obrigado.